Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca Advise. É uma banca responsável por vários concursos, principalmente lá na região da Paraíba, e pelo que eu analisei, tanto de provas da licenciatura como de provas do bacharelado, ela gosta bastante de trabalhar temas relacionados à obra do coletivo de autores, à história da educação física de forma geral, mas trabalhando conceitos básicos, conceitos mais de fato recorrentes. Então acaba sendo uma banca tranquila se a gente dominar quais são esses temas mais cobrados. Mas antes de iniciar a nossa aula de resolução de questões, gostaria de avisar que se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Segundo o coletivo de autores, 1992, nos ciclos de escolarização, os conteúdos são tratados simultaneamente, constituindo-se referências que vão se ampliando no pensamento do aluno. Quais são esses ciclos? Então, é um tema que a gente trabalhou recentemente aqui no nosso canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima e também está disponível na playlist Temas Recorrentes, que é justamente sobre os ciclos de escolarização de acordo com a obra Metodologia do Ensino da Educação Física do coletivo de autores. Nessa obra eles vão trabalhar 4 ciclos, e aí é importante não confundir com os ciclos dos PCNs. Nos ciclos de escolarização, de acordo com o coletivo de autores, nós temos o primeiro ciclo, que é justamente, de forma resumida, o primeiro ciclo é o ciclo de organização da identidade dos dados da realidade, na organização e identificação desses dados da realidade. E a partir do segundo ciclo nós temos o início de uma sistematização do conhecimento. Então, no segundo ciclo, a gente vai ter a iniciação a essa sistematização do conhecimento. No terceiro ciclo, a gente vai ter a ampliação da sistematização. E no quarto ciclo, nós vamos ter o aprofundamento da sistematização do conhecimento. Então, de forma resumida, você pode aprofundar um pouco mais esse tema na aula sobre ciclos de escolarização, mas de forma resumida. Primeiro ciclo, organização da identidade dos dados da realidade. Segundo ciclo, iniciação à sistematização do conhecimento. Terceiro ciclo, ampliação da sistematização. E quarto ciclo, aprofundamento da sistematização do conhecimento. Quando a gente vê essa alternativa, a gente vê que a alternativa B é justamente o que traz esses ciclos de fato corretos, Então, já para a gente não perder muito tempo nessa questão, você pode se aprofundar na nossa aula sobre ciclos de escolarização, mas primeira questão, alternativa B é a correta. Primeiro ciclo de organização da identidade dos dados, segundo, terceiro e quarto ciclo, respectivamente, iniciação, ampliação e aprofundamento da sistematização do conhecimento. Então, primeira questão, alternativa B é a correta. Segunda questão. Sabemos que a educação física é uma das profissões mais antigas do mundo, a qual foi iniciada aqui no Brasil através dos jesuítas no ano de 1549, mas só foi oficializada muitos anos depois. Em que ano e por qual motivo essa profissão foi oficializada? Então, tivemos recentemente aí o Dia do Profissional de Educação Física, que é justamente a data que marca a regulamentação da profissão da educação física aqui no Brasil. A regulamentação surge no dia 1º de setembro de 1998, justamente com a lei que vai oficializar, vai de fato formalizar a educação física como profissão e também dá origem aos conselhos regionais e federais de educação física. Então, quando a gente fala da regulamentação da profissão de educação física aqui no Brasil, nós temos a data de 1º de setembro de 1998, dando origem aí aos conselhos regionais e federais de educação física. Então, segunda questão, alternativa C é a correta. Terceira questão. O primeiro movimento surgido a partir da década de 70 do século XX, em que a área da educação física se preocupou com o desenvolvimento da criança e o ato de aprender, contrapondo-se aos modelos anteriores, denominou-se abordagem. Então é importante ressaltar que a gente já tem uma aula sobre abordagens pedagógicas aqui no canal, vou deixar também um card aqui em cima. Nós trabalhamos 5 das principais abordagens
pedagógicas da educação física. E lá no nosso curso da preparação à aprovação, a gente tem a parte 2 dessa aula, trabalhando mais 5 abordagens importantes da educação física. E aí, relembrando que essas abordagens, todas elas surgem justamente em oposição aos modelos anteriores, né? Pensando nas tendências pedagógicas da educação física, as abordagens surgem em oposição a esse modelo mais mecanicista, mais tecnicista da educação física. E aí o primeiro movimento que vai se articular e vai dar origem posteriormente a uma abordagem pedagógica é justamente a psicomotricidade, né? A partir da década de 70 esse movimento começa a se articular e os seus principais objetivos, dentre os seus principais objetivos, está a educação integral, né? Pensando nos fundamentos, nos aspectos cognitivos, psicomotores e afetivos do aluno. Então, quando a gente fala do primeiro movimento surgido a partir da década de 70, que vai dar origem a uma abordagem pedagógica, é justamente a abordagem psicomotora ou da psicomotricidade, né? Terceira questão, a alternativa A é a correta. Quarta questão, a fórmula onde a frequência cardíaca é multiplicada pela pressão arterial sistólica pode ser denominada como... Então é uma questão clássica, né, que vai cobrar conceitos específicos de forma bem direta. E aí, para questões como esse tipo, a gente tem um e-book de conceitos fundamentais, né? Você também pode conferir no link da descrição desse vídeo, que é um e-book trabalhando mais de 100 conceitos fundamentais em educação física que podem ser cobrados em concursos dessa forma, como essa questão, né, de forma direta, ou como pontos-chave para resolver outras questões. E aí, nesse caso, quando a gente fala da frequência cardíaca multiplicada pela pressão arterial, a gente tem o duplo produto. É uma estimativa de trabalho cardíaco também, né? É interessante trabalhar como uma medida de esforço. E aí, normalmente, quando tem questões desse tipo, muitas pessoas acabam confundindo o duplo produto com o débito cardíaco. Duplo produto é a multiplicação da frequência cardíaca pela pressão arterial, enquanto que o débito cardíaco é a frequência cardíaca pelo volume sistólico, né? O volume que é ejetado a cada batida do coração, a cada sístole. Então, quando a gente fala de frequência cardíaca multiplicada pela pressão arterial sistólica, nós temos o duplo produto, que também é uma medida de esforço, né? De trabalho cardíaco. Então, quarta questão, alternativa D, é a correta. E vamos para a quinta e última. Em relação às regras oficiais do handball, de 2006 a 2009, a quadra de jogo é um retângulo com. Então a gente também tem uma aula específica sobre os principais esportes coletivos, né, trazendo alguns pontos importantes de suas regras, e um desses pontos é justamente as dimensões de quadra, né, um tema bastante cobrado em concursos de educação física, principalmente pensando em futsal, handball, vôlei e basquete. E aí, para relembrar rapidamente, as quadras do handball e do futsal são das mesmas dimensões, 40 por 20. Na quadra de vôlei temos 18 por 9 e na quadra de basquete temos 28 por 15. Né? Então, a gente tem aí a alternativa C é a correta dessa questão, 40 por 20, que é exatamente as mesmas dimensões da quadra de futsal. Então, handball e futsal são dimensões iguais, a quadra do basquete é uma intermediária e a menor desses 4 esportes coletivos é a do vôlei com 18 por 9. Então, quinta questão, alternativa C é a correta. E com isso finalizamos essa nossa breve aula com questões de temas importantes que caíram na banca Advise. Se você tiver interesse em mais materiais como esse, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, que eu sempre posto questões comentadas, alguns materiais importantes. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail contato@concursosedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.